E a informação é tudo na vida, principalmente quando se fala sobre doença. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 4% das mortes por câncer no Brasil estão relacionadas com os tumores cerebrais. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo no programa o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Se você está assistindo, deseja perguntar alguma coisa, é santareceita@tvaparecida.com.br, ok? Tudo bem, doutor Júlio? Boa tarde. Prazer em recebê-lo no programa. Deixa eu mostrar seu livro, posso? Claro. Após um tumor cerebral. Quando foi escrito, doutor? 2013. Na verdade, eu tive uma surdez súbita e imaginei, né? Se eu tiver o tumor, o que é que eu faria? E como eu lido com isso no meu dia a dia... Você teve? É? Eu tive uma surdez súbita, fiquei sem ouvir de um ouvido. Mas como assim? Foi uma infecção viral. E perigoso, isso, né? basicamente melhorou depois de um tempo, né? Mas eu fiquei me imaginando, enquanto aguardava fazer a ressonância, né? E se eu tiver um tumor? Eu lido com isso todo dia com os pacientes, mas em mim. Como isso pode ser diferente, como a gente reage diferente quando é com a gente, né? Então, eu fiz o esboço do livro, aí eu fui morar em Los Angeles em 2013, e aí foi que eu terminei de escrever e consegui publicar o livro. Não era, graças a Deus, era um outro problema. Mas é como você diz, né? Às vezes dizem que casa de ferreiro espeta de pau, né? E quando é com a gente, a coisa muda. Mas é um livro que traz explicações sobre os tumores cerebrais. Isso, é um livro ficcional, né? Tá. Então, o grande motivação de escrever o livro foi isso e de lidar com os pacientes, né? Como é difícil você dar notícia para a pessoa, tratar. Cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Imagina. E esse livro traz um pouquinho dessa minha experiência. Bom, vamos falar sobre o tumor. Então, o que é um tumor cerebral? O que seria um tumor? Seria um crescimento anormal de uma célula. Isso pode se dar em qualquer local do corpo, né? No caso, como a gente vai falar do tumor cerebral, são relacionados à região do cérebro, né? Dentro do cérebro, a gente tem diversos tipos de célula. Então, por exemplo, se isso ocorre na meninge, a gente vai ter um meningioma. Deixa eu te dar uma caneta aqui, deixa eu escolher uma mais bonitinha, uma pontinha mais fina, para você... Eu nunca tinha visto assim tão pequenininho, muito fofo. Para você, se quiser trazer mais para perto de você, também pode ser, né? Para poder mostrar o que é a meninge, então... Isso. Então, o que seria a meninge? Seria a membrana que envolve o cérebro. Então, se você tem um tumor nessa célula, você vai ter esse tumor denominado meningioma. E dentro do cérebro, você tem diversos tipos diferentes de célula. Você tem as células gliais, então você pode ter um glioma. E a grande característica, Claudete, do tumor cerebral é que cada região do nosso cérebro tem uma função diferente. Então, a depender onde esse tumor esteja localizado, ele pode dar um sintoma diferente. Afetar uma área do corpo. Uma área diferente. O sistema nervoso da gente é a região mais complexa que a gente tem conhecimento, né? E cada regiãozinha desse órgão tão pequeno dá uma função diferente do organismo da gente. Então, se a pessoa tem um tumor próximo da área da fala, ela vai ter uma dificuldade de fala. Se ela tem um tumor próximo da área da linguagem, ela vai ter um tipo específico. Esse cérebro aí abre? Ele abre. Posso ver? Com certeza. Como é que é? O cérebro, ele ocupa toda a cabeça da gente lá dentro? Não. Isso, é. Dentro da caixa craniana, que é essa parte óssea... A caixa craniana é o quê? Aqui da testa pra cima? Ou envolve essa parte? Toda ou essa tudo? região. É tudo isso aqui. É tudo, o rosto todo, a cabeça da pessoa. Isso. Essa é a caixa. Essa é a caixa craniana. Quando eu falo da caixa craniana, eu tô falando da cabeça inteira. Inteira, é. Tá. A grande característica, e porque os tumores cerebrais eles são tão graves, eles dão tantos sintomas, é isso. Como o nosso cérebro é tão importante, evolutivamente, ele está num local muito protegido. Então, qualquer lesãozinha ou tumor que cresça, a nossa caixa craniana não tem como expandir. E onde que ele fica dentro dessa caixa craniana, o Ocupando cérebro? ela toda. Todinha? Toda. Ela é envolta pelas meninges e tem a região também licórica, que é o líquor, que é o que permite esse... Todinha assim, mas não aqui no rosto, daqui pra trás. Isso, não. daqui pra trás. Das orelhas pra trás? Isso, nessa região daqui pra trás. Daqui, da testa aqui pra trás? Essa parte frontal fica justamente atrás do osso frontal. Tá. Essa região parietal atrás do osso parietal. Essa região daqui, que é a temporal, atrás do osso temporal. Então, se acontece alguma coisa, eu bato e afundo a testa, eu já tô afundando o cérebro. Isso. Quer dizer, machucando o cérebro. O cérebro. E no caso dos tumores é justamente isso. A grande complexidade do sistema nervoso central é isso. Cada regiãozinha tem uma função diferente. Então, você deu o exemplo do trauma, né? No caso de uma pancada. Da pancada, do mesmo forma. Você vai ter uma pancada, se tiver um sangramento nessa região, a caixa craniana ela não expande, isso dá logo um sintoma. Daí a complexidade e a necessidade de quando alguém tem algum ou tumor ou sangramento, ser abordado bem rapidamente, né? Tem até uma frase americana que eles falam que tempo é cérebro.
Então, no caso do cérebro, quanto antes você descobrir, quanto antes você tratar, a chance é melhor de cura. Agora, tem diferença entre câncer no cérebro e tumor no cérebro? Ou é a mesma coisa? Isso. O tumor é qualquer célula que cresce de maneira anormal. Nem todos são cancerígenos. Isso. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela classifica também os tipos de tumores, né? Tá. Tanto pelo nome e pela gravidade. Então, vocês têm classificações de tumores de grau 1 a grau 4. O grau 1 seria o mais benigno, o grau 4 o mais maligno. Então, quando a gente fala de câncer, já está subentendido que é um tumor, mas um tumor maligno. Maligno. E o tumor benigno, ele precisa ser operado ou não se opera o benigno, só o maligno? Isso. Pode se operar os dois. Cada um tipo de tumor ela vai ter uma especificidade. Eu sempre explico para todo paciente que no caso do sistema nervoso central, a gente tem alguns fatores importantes. Número 1 é fatores relacionados ao paciente e anatomia. Então, o tumor ele pode dar em diversas localizações. Isso é importante, independente do tipo. Porque você pode ter uma cirurgia com a maior gravidade, maior dificuldade técnica por causa do local do tumor. E além disso, tem o tipo histológico, que é isso que a gente estava conversando, né? Do tumor benigno, do maligno. Os tumores benignos, algumas vezes, principalmente como o meningioma, que é um dos mais comuns, se a lesão for muito pequena, o médico pode optar, o neurocirurgião, por acompanhar. Então, nem todo tumor que você encontra necessariamente é necessário fazer uma cirurgia. Mesmo maligno. Aí vai depender um tratamento multiprofissional. O neurocirurgião. Mas já aconteceu o caso de não precisar operar? Às vezes tem casos que você conversa tanto com oncologista como radioterapeuta. Alguns casos é mais interessante você fazer o tratamento, às vezes, radioterapeuta, né? Fazer com radioterapia. Antes de abrir e operar. Isso. Agora, doutor, tumores cerebrais apresentam sintomas. Dá para desconfiar que a pessoa, ou que está acontecendo alguma coisa e dá para a pessoa desconfiar, isso pode ser um tumor? Você me responde em um minuto? Eu já volto aí? Tá bom? Pra gente continuar conversando, hoje eu estou recebendo o Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião. Você falou que foi para os Estados Unidos, Los Angeles? Foi Los Angeles. E você foi a trabalho? Foi a trabalho. Fiz um fellow numa técnica específica que chama radiocirurgia, lá na Universidade da Califórnia. E como que está o Brasil hoje em relação aos outros países, nesse tipo de cirurgia, em outras cirurgias cerebrais? A neurocirurgia brasileira realmente é de renome internacional. Dr. Júlio é neurocirurgião. Quais são os sintomas, então, quando desconfiar que alguma coisa não vai bem no nosso cérebro? Essa sua pergunta é muito importante, que é a dúvida da maioria das pessoas, né? Como você bem informou, o tumor cerebral ocorre, mas é uma doença rara, né? Um dos principais sintomas é um sintoma que é muito comum e muita gente sente, né? Que no caso é a dor de cabeça. Então é importante a pessoa saber que esse sintoma é comum e na maioria das vezes não é um tumor cerebral. Mas um dos sintomas que pode acontecer no tumor cerebral, já que é uma massa crescendo dentro da caixa craniana, é a dor de cabeça. Então, por isso que tudo tem que ser investigado, né? Por isso que tem tudo. Eu sempre explico que o importante é a pessoa ter o seu médico que confie, o médico clínico que já conhece ela, para saber diferenciar, né? Quando isso é uma dor de cabeça relacionada a um enxaqueca, outro quadro, e quando é uma dor de cabeça que vai precisar de um exame a mais. Mas a dor de cabeça que pode estar relacionada a um tumor no cérebro, ela é em alguma parte específica da cabeça ou não? É mais as características dela. Geralmente uma dor de cabeça que ela é muito intensa, que ela não melhora com os remédios habituais e que foge ao padrão. Por exemplo, quem tem enxaqueca conhece o seu padrão de dor, né? Então, quando ela foge, ela necessita procurar um médico. Não necessariamente um neurocirurgião, mas um clínico ou um neurologista que vai fazer toda a propedêutica necessária. Quando ele achar que é importante, ele vai sim pedir uma ressonância, uma tomografia, um exame de imagem. Sabe, doutor, vou até fazer um parênteses aqui para mandar um beijo para a Cleciane. Ela trabalha comigo há alguns anos, 32 anos, dor de cabeça, uma dor de cabeça forte e insuportável. Foi ao médico, um tumor cerebral. Um beijo para você que está em casa e se recuperando, né? A Joana Afonso é de São Paulo. Ela pergunta, doutor, uma pessoa pode ter um tumor cerebral por muitos anos sem apresentar nenhum sintoma? Pode, como a gente falou daqueles subtipos de tumor, né? O tumor benigno, a característica dele é justamente essa, um crescimento lento e a depender do local que ele esteja, pode não dar muito sintoma. Então, como eu dei o exemplo do meningioma, às vezes a pessoa tem anos, o meningioma não gerou sintoma nenhum e às vezes vai fazer um exame investigando outra coisa e acaba encontrando ele. Descobrindo. Descobrindo.
Mas não é que o benigno se torna maligno. Benigno é benigno, maligno é maligno e sempre vai ser assim. Isso. Existem dezenas de subtipos de tumores, né? Alguns tumores, como os gliomas, eles podem ser inicialmente benignos e depois se tornarem malignos. Mas isso não é uma verdade para todos os tumores benignos. Tá. Dor de cabeça é a única coisa ou tem mais alguma? Essa é, vamos dizer, a mais frequente, né? As outras, a crise convulsiva, pode ser também relacionada a um tumor. E como eu te falei, cada região do cérebro tem uma função. Então, uma coisa que é, às vezes, comum da gente acontecer é uma pessoa que vai perdendo a movimentação aos poucos, de um lado do corpo. Justamente se esse tumor estiver comprimindo a área responsável pela nossa motricidade. Alteração de comportamento também pode acontecer. Como assim? Por exemplo, a região frontal nossa, ela é responsável pelo comportamento. Então, se você tiver um tumor nessa região, isso pode alterar o comportamento. Mexer o seu comportamento. Isso pode ser um sinal. Pode. Mas que pode se confundir com muitas coisas. Com muitas coisas. Daí a importância de você ter um médico, né? Eu sempre falo, neurocirurgia trata com doenças raras, né? Então, esse controle da pessoa com o clínico geral, com o médico da família, com o médico que conhece ele, é muito importante. E o que a coluna está fazendo aqui? A coluna eu trouxe para mostrar para a gente que, assim, os tumores, eles, na verdade, podem ocorrer em todo o sistema nervoso central. A gente não falou das meninges, dos meningiomas. A parte medular também, ela é composta pelas meninges, né? Então, a meninge envolve a medula. Então, você pode ter um tumor do sistema nervoso central em qualquer região. As metástases que podem ocorrer, você tem um tumor, por exemplo, que é bem comum, de mama, se ele não for tratado na fase inicialmente e dá uma metástase, ela pode ocorrer no cérebro, mas também na região da coluna. Então, Mas da mama pode ir para a cabeça? Pode ir para a cabeça. É uma das complicações que podem ocorrer nos tumores de mama. Na cabeça? Isso é conhecido como as metástases. O que são as metástases? Mas eu não achei que na cabeça, assim. É uma das complicações hoje que está ocorrendo com uma frequência muito grande. Mas por que hoje? Porque a oncologia evoluiu muito, né? Então a gente se descobre mesmo. Então você consegue tratar com o quimioterápico quase todas as regiões. E o Inclusive o cérebro? Inclusive o cérebro, mas a penetração das drogas no sistema nervoso central, ainda para a medicina mundial, ainda é um problema. Então hoje a gente consegue muitas vezes controlar bem os tumores em outra região e quando você tem uma metástase no sistema nervoso central, você às vezes tem que complementar o tratamento. Às vezes fazendo o procedimento, que foi no caso que eu fiz treinamento, a radiocirurgia, que é dando uma dose de radiação no local desse tumor que aparece. Mas aí essa o quê? metástase. Abre a cabeça, não? A radiocirurgia não, é um procedimento não invasivo, né? Você planeja pela ressonância, pelo exame de imagem, faz um planejamento onde está Isso. É como se fosse um GPS cerebral. Então você desenha e vai no aparelho que faz a radiocirurgia e dá uma dose especificamente naquele local. Nossa, que impressionante, né? Que a gente fala, né? Nossa, estão surgindo tantos casos de câncer de mama, estão surgindo... É porque a medicina consegue diagnosticar agora muito mais do que antigamente, que já se morreu muito com isso, sem a pessoa saber até o que tinha, né? Com certeza. Ou até essa complicação aí na cabeça. Bom, agora, hoje o meu tempo tá meio curto, mas eu quero que você volte, que eu tenho tantas dúvidas, eu queria saber tanta coisa sobre o cérebro, né? Uma coisa que chama atenção, por exemplo, uma AVC, em que área funciona, porque tem pessoas que nunca sofreram de nada e de repente perdem a vida, porque estoura uma veia e dá aquela hemorragia lá dentro. Eu quero que você volte, tá, Júlio, pra gente continuar conversando. Mas agora, para ter uma cabeça boa, ou seja, um cérebro bom, funcionando bem, o que é preciso? Como cuidar bem do nosso cérebro? Existe um jeito? Com certeza, eu acho que a qualidade de vida que a gente fala o tempo todo, né? Eu estava assistindo o seu programa lá, a alimentação, a questão dos próprios pets, né? Dos animais, domésticos, acho que a qualidade de vida envolve tudo, né? E o cérebro nada mais é do que uma extensão do nosso corpo, né? Uma parte do nosso organismo. Então, viver bem independe, não é um cuidado específico do cérebro, né? É do corpo, do organismo como um todo. Então, ter uma vida que não seja só trabalho, que seja um pouco de diversão. Você falou do cachorro, né? Dessa coisa de estar trocando essa energia, de se alimentar bem, de fazer exercício físico. Tudo que faz bem para o meu corpo e para a minha vida vai fazer bem para a minha cabeça. Eu uso esse exemplo nos pacientes. O cérebro nada mais é do que como um órgão, né? Que a gente, quanto mais a gente estimula, melhor ele vai agir. E, Júlio, uma última pergunta para você. Quem tem um tumor de cérebro e opera, normalmente fica bom? Existem alguns detalhes, né? O local do tumor, o tipo do tumor. Eu sempre, é uma pergunta bem comum com o paciente. Eu falo, cada caso é um caso. Não dá pra gente dar uma resposta genérica, Mas né? Você já me falou antes que a medicina no Brasil, com certeza, né, dos neurocirurgiões, tem ótimos profissionais e é uma medicina adiantada. E a grande maioria dos pacientes, eles vão ter uma evolução boa.
Nossa, eu gostei demais. Muito prazer de conhecer. Volte, viu, doutor Júlio? Doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, participando do nosso programa. Esse é o livro, a editora? Livros. Editora Livros, está vendo em todo o Brasil, todas as livrarias, você pode saber mais. E o telefone dele, ele é de São Paulo, capital, 11 3141 9550. 3141 9550, ou o e-mail tá aí, né? É e-mail? É o site? É o site. É o site. Tá aí no vídeo. Obrigada, Júlio. Muito Mais obrigado. uma vez, Tchau, muito tchau. obrigada por ter vindo. Obrigado. Prazer Tchau, de conhecer. Doutor Júlio Pereira, falando hoje sobre tumor, né, no cérebro.